galera, saudações rubro-negras. Bom, hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante, né? Que é sobre saúde mental. Recentemente o Michael deu entrevista, ao canal Barbaridade no YouTube e ele falou sobre as condições que ele passou, condições mentais que ele passou, e falou que teve depressão em 2020, e tentou até suicídio. Infelizmente é algo que está acontecendo na maioria, dos esportes, e não só no esporte de alto rendimento, mas também na vida de todos nós. Então é importante falar sobre esse assunto, e o Michael falar sobre isso agora que ele deu a volta por cima é muito importante. Para quem não sabe, a história do Michael é repleta de peculiaridades, de superação. Foi um jogador que começou ali bem tarde, não teve uma base, começou literalmente no futebol de várzea, para quem não conhece. Ele começou no Goiás, mas antes do Goiás teve outros times bem menores, que, enfim, jogar jogos, 2, 3, 4 jogos por dia para ganhar R$20. Jogou em muitos times a troco de nada, só de experiência mesmo, até que com 19 anos ele chegou ao futebol profissional, foi convidado aí para jogar no Monte Cristo, o time lá de Goiás, para ele poder jogar o acesso de divisão. Então ele foi visto lá e depois foi pro Goiás, e aí a gente conhece a história toda, Michael explodiu em 2019, encantou o Brasil, foi revelação, veio pro Flamengo ano passado, bastante contestado sim, todos nós já falamos muito do Michael. E eu particularmente todas as vezes que falei do Michael, falei aqui justamente desse fato, que o Michael não teve uma base, não teve uma preparação, então ele peca bastante nas finalizações, é um pouco desesperado. Então assim, a gente sempre criticou bastante, isso é fato, a torcida vai criticar, só que a gente tem que saber que precisa de dosar, as críticas, porque atrás ali do jogador de futebol tem um ser humano também, e eles também precisam, de apoios psicológicos. Então que bom que o Michael ali na declaração que ele deu teve apoio de jogadores importantes como Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz, do próprio Jorge Jesus, que ele falou na época, do Marcos Braz também, dirigente do Flamengo, e todo o clube do Flamengo que deu suporte para o Michael quando ele precisou. Então fica aqui minha solidariedade ao Michael. É um jogador que sim, eu já critiquei, mas que hoje deu a volta por cima, e todas as minhas críticas eu tenho certeza que nenhuma foram destrutivas, Foi só realmente a questão profissional. Mas fica aí um alerta pra gente, da forma que a gente critica, da forma que a gente fala de um jogador de futebol, de um atleta nas Olimpíadas que tá errando, que tá perdendo um ouro, que tá perdendo uma medalha. Então fica aí pra gente pensar que atrás do atleta existe um ser humano, como nós, que também temos os nossos problemas psicológicos, que também temos as nossas crises de ansiedade, que está muito frequente e comum nos dias atuais, visto essa pandemia aí. Bom que o Michael deu a volta por cima, ficamos muito felizes, e que ele continue dando a volta por cima aqui no Flamengo e seja feliz tanto dentro de campo quanto fora de campo. O Michael é um cara que tem uma história muito bacana de superação, é um cara muito do bem e que tem uma família linda, que tem uma história com certeza para construir, tanto aqui no Flamengo quanto pelo mundo afora. Que ele continue com as terapias, com o psicólogo, porque a depressão ela é forte, a depressão é séria, é uma doença e é grave. E que outros atletas tenham essa consciência de poder falar, terem coragem, e que todos nós consigamos também tratar da nossa mente para que o nosso corpo esteja bem e tranquilo. Saudações rubro-negras.